Bolsonaro vai pegar 28 anos de cadeia, ó. Preso, encarcerado. Ferrou pro Bolsonaro, né? É mais ou menos isso. O que tá acontecendo? Agora, no STF, começaram a julgar a admissibilidade do caso do Bolsonaro para ver se ele vai ser julgado. Ou seja, o Procurador-Geral da República recebeu todas as possíveis indiciamentos, possíveis provas de que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado e ele agora tá levando isso pro STF dizendo, ó, eu tenho as provas de que ele tentou dar um golpe de Estado. Vocês vão querer julgar isso? Então eles estão discutindo e agora estou gravando em uma terça-noite e esse vídeo vai sair quarta-feira, meio-dia. Talvez eles já tenham terminado esse julgamento, que é o julgamento de dizendo assim, ó, nós vamos aceitar de que vocês têm o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República tem os indícios suficientes para para julgar o caso se o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado ou não. Eu acredito que eles vão aceitar. E aqui está um outro problema. Por que eu acredito nisso? Porque quem estava conduzindo isso de certa forma junto com a Polícia Federal era o Prof. Xandão, que é do STF, apoiado por outros ministros e tudo isso daí. E aí começa o problema. Por mais que o Bolsonaro tenha tentado dar um golpe de Estado, eu particularmente acredito que ele tentou dar um golpe de Estado, só não teve o apoio do Exército e nem da Aeronáutica, e por isso ele não foi. Mas, independente se você acredita ou que não, supondo de que ele realmente tentou dar um golpe de Estado, a confiança nesse STF para julgar imparcialmente, ela existe. E eu, mesmo achando que ele tentou dar um golpe de Estado, eu acredito que ele já está condenado. Eu não acredito que ele consiga se livrar de ir para prisão. 28 anos, alguns juristas estão dizendo que ele vai pegar 28 anos. E se a gente pensar que estavam dando ali para aquela manicure a Débora 14 anos, deram para outras mulheres lá, homens que participaram das manifestações do dia 8 de janeiro, deram em torno de 15, 16, 17 anos de cadeia. Ele, que seria o grande articulador, não pegaria isso, né? Tem uma galera mais à esquerda dizendo que pode chegar até 38 anos de cadeia. Seria, nossa, seria uma tremenda de uma pena e um bem exagerado. Bom, mas se tentou dar um golpe de Estado, quem sabe não tanto exagerado. Mas seria muito tempo de cadeia. E aí a questão é o seguinte. Então, independente de você achar realmente que ele tentou dar um golpe de Estado ou não, eu particularmente, como já disse, acho que ele tentou. Não acredito que os membros do STF, nossos gloriosos juízes, consigam o julgar imparcialmente. Acho que falta confiança. E se eu fosse um bolsonarista, eu diria, bom, eu não aceito esse resultado, porque esse STF não tem a imparcialidade para julgar. Eles já julgaram querendo condenar o meu líder, o meu presidente. Praticamente isso. E é isso que eu acredito que muitos bolsonaristas ficarão pensando. Ah, beleza, julgou, fez tudo isso, mas eles queriam condenar mesmo, é tudo esquerdista. E é isso daí, né? Então vem ver aqui, ó. O pessoal colocou uma hora que possivelmente o Bolsonaro e o Xandão deu uma encarada. Quero até ouvir com vocês. Eu vi que tava ali o vídeo, mas eu não cheguei a ver esse vídeo aqui. Vamos ver lá. Essa possivelmente foi a hora que tá entrando os membros da primeira turma aqui do STF. E aí os dois dão uma encarada aqui, ó. O Bolsonaro ele tá aqui. E aí o Xandão vai entrar aqui. Aqui estão vários advogados lá que vão defender porque não devia ser aceitável digamos, admissibilidade do caso e vamos falar ali tudo. Vamos ver aqui. Primeira sessão da primeira turma. Acompanhe com a gente aqui na TV. Ó, Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro. Segundo a imprensa, aqui foi a hora que eles deram uma encarada, tipo, um pro outro. Assim, pá, quer me ferrar, né? Deixa eu ter uma chance que eu te ferro primeiro. E justiça. Primeira sessão da primeira turma. Metrópolis até colocou em câmera lenta. Eu vou até botar pra outra aqui, ó. Outra tela. Vamos ver aqui. Acompanhe com a gente aqui na... essa é a hora. O Xandão encarou daqui. Bolsonaro encarou de lá. Justiça. Pronto, vamos começar. Ai, o povo cria coisa também, né? Ai.
E aí, será que eles deram aquela encarada? Declaro aberta a primeira sessão. Ó, o advogado Aí, ó, o Bolsonaro lá sentando. Foi lá, eu vou assistir aqui de pertinho, quer me condenar, mas vão ter que condenar na minha cara. Aqui eu tô aqui pra enfrentar o que der e vier. dele, Celso Vilardi, do lado de Jair Bolsonaro. Temos Weingarten, que já foi advogado de Jair Bolsonaro, é também um dos braços direitos. Então, tava todo mundo ali. Aí, quero colocar aqui pra vocês. Aqui, ó, aqui é uma parte que o advogado do Bolsonaro tá defendendo porque que ele é inocente e nem deveria ser julgado ali. Vamos ver aí juntamente. Aqui no Metrópolis tem tudo, tá? Se você quiser ver na íntegra, você encontra aqui. Vou deixar até os links aqui do que eu mostrei pra você poder ver. Vamos ver o que ele diz aqui, o advogado do Bolsonaro. Me encaminhando para o final, senhor presidente, eu gostaria de tratar a questão da delação premiada. E aqui eu queria tratar de duas questões, que inclusive estão sendo confundidas. Aliás, tudo que fala a defesa na imprensa sai de uma forma um pouco distorcida. O que foi questionado pela defesa, ministro Zanin, é o fato de que o delator rompeu com o acordo quando vazou a delação. Então, aqui eles estão dizendo, justamente argumentando, a delação do Cid, dizendo que o Bolsonaro tentou dar um golpe, não vale porque ele falou uma coisa e depois ele mudou e não dá pra acreditar numa palavra de alguém que mente. E saiu na revista Veja. Diz ele que foi um desabafo. É estranha essa expressão desabafo, porque no desabafo ele diz que não tinha voluntariedade. Isso não é um desabafo. Na versão dele atual, isso teria sido uma mentira. Mas vai lá. Falou com o primo, com o irmão, com o cunhado. Senhor presidente, a lei não autoriza o delator, o contrato de colaboração, não autoriza o delator a falar nem com o irmão, nem com o cunhado, nem com a mãe. Não autoriza. Ele, inclusive, estava proibido até de ter contato com o pai, se salvo engano mesmo, a partir de um determinado momento que era investigado. Se ele falou com o cunhado, e se isso foi vazado, essa é uma responsabilidade dele. Disse-se, mas essa é uma questão formal. É verdade, uma questão formal. Só que mais adiante, vem uma questão de que a Polícia Federal diz que ele mentiu, omitiu e se contradisse. E aí, senhores ministros, essa é a minha maior crítica. A questão da delação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, num voto de grande detalhamento do ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: delação é um meio de prova. O delator conta uma história, as autoridades buscarão as provas de corroboração. E só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. Então, é praticamente ele defendendo aqui por que Bolsonaro não pode ser admitido o julgamento dele, justamente porque o Cid é mentiroso e não se pode acreditar na palavra dele na delação que ele fez. Eles vão aceitar isso aqui? Eu acho que não. 99,999% de chances de ele... valeu, advogado, mas o Bolsonaro vai ser julgado aqui pra gente. E possivelmente condenado com muita pena, tá? Isso daqui realmente tá difícil livrar ele. Queria que a maior chance do Bolsonaro sair livre disso daqui seria uma lei no Congresso por uma anistia ou uma anistia, uma graça do próximo presidente da República se for de direita. Mas mesmo assim, o STF ainda poderia barrar. E aqui nós temos então o pessoal aqui, ó, que tá julgando. Aqui é o Zanin, aqui é o Fux, aqui é o Flávio Dino, aqui é a Carmen Lúcia e aqui o Xandão, o maior inimigo atual do bolsonarismo, que estão julgando ele na primeira turma. A gente tem que lembrar que o STF, cadê? O STF ele vai ter esses 11 ministros que são divididos em duas turmas que julgam as coisas. Claro que muito advogado vai dizer que devia ser julgado por todos, já que é um caso excepcional e é um ex-presidente da República, mas eles disseram que não. Eu vi aqui hoje de manhã, eu estava vendo parte dessa defesa e a resposta deles. Eles disseram que não e deve ser tudo ficar na primeira turma, que quem preside a primeira turma é o Zanin. E depois tem os membros ali, como a gente falou, a Carmen Lúcia, o Luiz Fux, Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Zanin, que foi advogado do Lula, e Flávio Dino, que foi ministro do Lula e era do PCdoB, eu acho que era esse partido, né? Partido Comunista Brasileiro, no Brasil, algo assim.
Então, quem que tá sendo julgado, quem que vai ser julgado aqui pela primeira turma? O único que divergiu, que deveria ir para o plenário, foi o Fux. A maioria disse que não, deve ser julgado ali por eles mesmo, e vai ficar ali e acabou. E aí, quem vai ser julgado ali, ó, é o Bolsonaro, ex-presidente, o Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da BIM, o Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que daí, segundo a Polícia Federal, os outros comandantes entregaram ele, dizendo que tanto o comandante do Exército como o comandante da Aeronáutica diz que o da Marinha queria dar um golpe junto com o Bolsonaro e eles disseram que não, e que iam até prender o Bolsonaro, e o único que ficou Bolsonaro era esse Garnier da Marinha. Segundo o que eles falaram para a Polícia Federal. O Anderson Torres, que foi ex-ministro da Justiça e que muitos indicam que ele estava envolvido ali com o 8 de janeiro. Aí tem o Augusto Heleno, ex-ministro do GSI. Tem o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. O Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. E o Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e vice-candidato do Bolsonaro, sendo que esses são os que possivelmente serão aceitos como réus para serem julgados pela primeira turma do STF. Quando começará o julgamento, não sei. Alguns dizem julho, outros dizem agosto, outros dizem setembro, mas todos indicam que possivelmente será julgado ainda nesse ano. E qual a dúvida de que não serão inocentados? Eu acho que não existe dúvida nisso, né? Então aqui estão a primeira turma julgadora. Aqui estão a carinha deles aí pra gente conhecer bem cada um deles. E a grande questão é que fica: esse STF, essa primeira turma do STF, para o povo, para você, é imparcial? A mim me parece que não, tá? É difícil acreditar na parcialidade dele. Por tudo como vem acontecendo as coisas, pela forma em que vem atuando, eu tenho dificuldade de acreditar que eles sejam parciais. Mas são eles que vão julgar. E se um grande número de pessoas continuar acreditando que eles não foram imparciais, aonde pode parar tudo isso daí, né? Porque pode essas pessoas se revoltarem, levantar o movimento, tudo isso, não sei. Mas eu creio que há uma grande dificuldade das pessoas, por mais que muitas vezes não sejam bolsonaristas. Eu mesmo não sou bolsonarista, não me considero esquerdista também, mas também não bolsonarista. Me considero uma visão mais ao centro, porém tenho dificuldade de acreditar na parcialidade desses ministros, da imparcialidade, né? Acredito que são imparciais. Diga aí o que você acha nos comentários de forma respeitosa, para que eu não precise nem te bloquear, nem te ocultar do canal. Mas vamos começar uma nova etapa na República Brasileira, que é o julgamento de um ex-presidente novamente. Antes foi na primeira instância ali com Sérgio Moro, agora na última instância, então ele nem pode recorrer, que é no STF. E parece que os ministros estão bem virados, né? Com fogo mesmo para pegar o Bolsonaro com tudo. E não sei se ele vai se livrar disso daí. Eu sou José Santiago, de algum local do sul do Brasil.